Bom, liberada essa aula aqui de delivery para vocês, o que a gente vai fazer aqui hoje? Esse aqui, ó, é um episódio da série que está disponível para quem é membro do canal e eu tô liberando essa degustação. A gente está criando aqui no sistema de delivery, a gente já criou um monte de coisa, né? Mas a gente está criando essa parte aqui de posts do nosso sistema de delivery. Por quê? Todo delivery ele precisa ter uma conexão assim com o cliente, colocando novidades do delivery, colocando o que está rolando de novo, por exemplo, no ambiente. Vamos supor que lá na loja, nessa empresa, ela colocou ali um ambiente infantil, onde tem um parquinho, então ela vai colocar lá fotos disso aí. Teve um evento lá, ela vai colocar fotos desse evento. Então, é para isso que serve, e não só para isso que serve o blog, tá? O blog ele serve para te indexar aos pouquinhos no Google. Por quê? Porque lá a gente tem palavras-chave, lá a gente tem, por exemplo, títulos, lá a gente tem descrição, tudo relacionado a essa empresa. Então, quando a pessoa vai pesquisar sobre essa empresa, esse delivery, ele vai encontrar várias informações no Google. E é por causa do blog, por isso que a gente coloca blog ali no sistema. Tá bom? Então, no nosso blog que a gente criou até agora, pessoal, vamos lá voltar no nosso blog aqui. Publicações, publicidades, não, informações, eu tenho aqui o blog. E o blog a gente já fez aqui a leitura, inclusive tem uma janela modal aqui do nosso blog. A gente fez a parte de criação, né? Então, do nosso blog, bem simplesinho aqui, bem direto ao ponto. E agora a gente vai fazer a parte de leitura. Quando eu clico aqui, eu tenho o token de sessão e eu tenho aqui a leitura que eu vou fazer aqui do meu blog. E essa leitura, pessoal, ela está relacionada ali nos posts. Deixa eu fechar aqui o terminal. Eu tenho aqui posts, né, a classe de posts, e eu tenho aqui a leitura dela. Essa leitura ela vai estar em Ship Blog, filtros, e aí em filtros, que é o nosso controller, tá, pessoal? Só que aqui eu mudo todo o esquema, a hierarquia, porque o Ship PHP te ensina a programar programando. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui a gente precisa ler a parte quando eu clico em atualizar. Então, beleza, quando eu clico em atualizar, a primeira coisa que eu vou passar é o meu ID. Então eu vou chamar aqui de editar. E o editar é igual a filter input. E daí eu fecho aqui, ponto e vírgula. O que passa pela URL é get. Então vou lá colocar input underline get. Então beleza. E o que o parâmetro que eu quero descobrir lá da URL que eu quero pegar é o editar. Então vou colocar aqui o editar. E aí, vírgula, é um número, né? Então, filter validate int. Ah, tá aqui, ó. Já abriu aqui para nós, filter validate int. E aqui eu vou iniciar uma leitura de ship. E essa leitura, eu vou ler o que, pessoal? Posts, não é verdade? Ó, posts. Mas como eu tenho páginas e eu tenho posts, eu posso focar na leitura de posts. Se eu entrar aqui no banco de dados, eu vou entrar aqui em delivery, que eu tenho aqui rolando um monte de curso, inclusive a atualização de cursos já existentes, porque atualizou ali regras do banco digital EFI. Então, se eu entrar aqui no delivery, eu tenho aqui, ó, o tipo dele é blog. Então, posso ser tipo blog, tipo página, tipo galeria. Então, eu posso usar essa mesma para várias outras funcionalidades do sistema. Então, vou abrir aqui. Então, foco aqui, here, é no tipo, né? No tipo dele aqui. Apesar que ele está passando o ID direto, então eu posso focar direto no ID também, né, pessoal? Esse tipo, no caso, seria na listagem ali que a gente poderia focar. Mas aqui o ID é igual, $ID, eu vou transformar esse ID num link e vou acessar ele via parse string aqui. ID é igual, abre e fecha chaves aqui, e eu pego ali o meu editar, que está passando pelo meu parâmetro URL, o meu ID. E beleza, depois que eu fiz esse ID ali, passando pelo meu parâmetro URL, eu vou entrar com o meu chip aqui, e não é só chip, né? Eu vou entrar aqui, ó, update, ou atualizar dados, é igual, aí eu vou chamar aqui, ó, o formata, dois pontos, resultado, e aí eu vou pegar o parâmetro
de chip ali, que é para ele absorver a leitura que fez ali em cima. Ele absorver a leitura, então eu vou pegar aqui o if, abre e fecha chaves aqui, e eu vou pegar essa leitura atribuída aqui em cima. Ocorreu a leitura, eu vou iniciar aqui um for each. Esse for each é um laço de repetição, né, que ele vai pegar o que está sendo feito na leitura e vai atribuir ali embaixo, até para ficar mais fácil, depois a gente converte em objeto. Então eu vou pegar aqui o chip e vou chamar esse chip aqui de get resultado. E aí, resultado. Aí abre e fecha aqui, vou atribuir esse resultado a posts, ou melhor, post, né? Post, eu vou transformar esse post aqui num objeto, post é igual a objeto. Aí eu acesso esse post aqui, object, ok? Transformei no objeto, pessoal, vou acessá-lo aqui agora e começar as minhas leituras, na verdade? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a leitura de imagem, mas para fazer a leitura de imagem eu tenho que fazer uma comparação, porque vamos lá, prever que o usuário não cadastrou aqui na nossa leitura imagem. Então a gente tem que prever isso aqui. Então eu vou iniciar aqui um if, vou fechar aqui o PHP, aqui eu fecho o if com o nosso PHP. Ou na verdade eu só precisava, não, mas eu vou fechar o if aqui, você já vai entender por quê. Tá bom. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, se existir post, eu acho que é capa, né, que a gente colocou ali. Vamos olhar no banco de dados, estrutura. Aqui o URL, aqui a capa. Eu tenho o título, eu tenho a descrição, beleza. Então, ó, se existe o post capa, então me apresente aqui o post capa. Então, vem aqui com img. Aí o img, o alt aqui, eu vou pegar o título do meu post. Então, vou chegar aqui com post título. Beleza, peguei o meu post título. Agora aqui dentro eu vou pegar o meu post e fazer a leitura e pego ali o post capa. Então eu vou chamar o chip underline mg underline posts, que está ali aparecendo. A minha constante para post, eu vou concatenar aqui com post minúsculo, tá pessoal? Post e a capa. Então, puxa a capa do meu post aqui. Então, se ele existir, ele puxa a capa do post, mas vai ficar desconfigurado. Então, eu vou forçar aqui inline style, porque eu só preciso que ele esteja em 100%. Width, a largura, width, 100%. Height, altura, height, alto. Ok? Então, a altura automática, mas o width é 100%. Peraí, parece que o width... Mas deixa eu olhar aqui. Vamos lá olhar. Vou atualizar. Olha, deu um erro ali na linha 109. Atualizar. Deixa eu ver o que deu de erro ali. Se eu fechei o if direitinho aqui em cima. Ah, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu fechei o for each. Get resultado. And post. Linha 109. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Eu abri ali o if, fechei o if. Ok, alto. Bom, pelo jeito é o nome aqui, ó. Título. Título. Faltou ali colocar corretamente o nome. Então, título. Vamos olhar aqui agora. Mas eu não entendo por que ele colocou o erro na linha 109 e ainda está permanecendo lá. Vamos descobrir o que está acontecendo. Bom, pessoal, só para você entender. Na maioria das vezes, o erro que a gente comete é digitação, mas se você não se esforçar para encontrar o erro, você não vai conseguir resolver erros. Então, muita atenção. Se você é aquela pessoa que mal deu um erro, você corre para pedir suporte. Quando você estiver sozinho, você tem que pensar assim, nem sempre vai ter alguém para me dar suporte. Então, eu vou ser o cara que vai ter que dar o suporte. Eu vou ser o cara que vai ter que apresentar a resolução do erro. Então basta você dar uma analisada no código. Olha a linha de código, sai um pouquinho, respira, pega um ar, depois volta que você encontra o erro. Por exemplo, olha aqui, o erro está aqui, ó, faltou um PHP aqui, ó. Simples, só um PHP aqui, ó. Eu abri e fechei aqui errado, né? Ficou faltando ali corretamente abrir o PHP. Agora, se eu atualizar, ele mostra aqui para mim a capa bonitinha ali.
Mas só que, pelo que eu estou prestando atenção, o widget aqui é aquilo que eu falei. O widget ali eu fui escrevendo correndo, ele escrevi ele errado ali, tá, pessoal? Vamos colocar aqui o widget. Vou atualizar, ó, com a imagem certinha. Você pode ver que tudo é simples, um erro de digitação. Então, a maioria, e eu dou suporte, pessoal, remoto. E às vezes, deixa eu ver se está aparecendo ali para vocês. Quando eu dou suporte remoto, eu vejo isso, né? Hoje em dia tá quase impossível dar suporte remoto aí. E às vezes responder vocês no WhatsApp, tá, pessoal? Muita gente ali. Então, a gente até tem alguém agora só para atender o WhatsApp para venda e tudo mais. E as perguntas do canal, faça as perguntas. Se tem dúvida também, se tem algum suporte, peça também. Mas é assim, às vezes eu não vou responder de imediato, mas eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo ler a demanda, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho a capa dele, beleza? E eu tenho a capa e eu tenho o título dele, né? Então eu vou pegar ali a capa, já coloquei a capa, já coloquei o Alt é quando eu passo o mouse em cima da capa, é o que se trata. E aqui eu tenho o título, e o título eu vou colocar aqui o Valui. E esse valor, ele vai receber o título, então eu posso até prever um negócio aqui, tá, pessoal? Às vezes acontece isso. Se o usuário não colocou o título, vai dar um erraço aqui. Então você pode fazer o seguinte: se existir o título, recebe o título. Caso contrário, não recebe nada. Então eu vou colocar aqui null. E o título, eu vou pegar o título aqui e colocar. Isso aqui é uma condição tenária, para você que não sabe, tá? Tem outros métodos aqui para chamar ele aqui. Por exemplo, esse aqui, mas isso aqui é outra aula que eu vou ensinar vocês aí depois. Então, se existir o título, apresente o título, caso contrário, não. Eu coloquei o título aqui no Alt, então tem que fazer a mesma prevenção aqui, porque senão também vai dar o mesmo erro ali. Então, tem um valor e descrição. Aqui na descrição, pessoal, é o seguinte. Aqui eu vou abrir aqui o PHP e chamar a minha descrição aqui. Jogo aqui minha descrição, PHP, ou melhor, né, é post. Se eu não me engano, é descricão. Então, aqui eu jogo a minha descrição aqui dentro, pessoal. Simples assim, para ele trazer a minha descrição. Vamos ver se ele traz a minha descrição, meu título. Ó, trouxe a minha descrição e trouxe o meu título. E aí, pessoal, eu passo os outros parâmetros aqui embaixo. Como, por exemplo, aqui eu tenho que passar o parâmetro para mim conseguir atualizar. Então, eu tenho que passar aqui o parâmetro de ID. Então, tem que dizer aqui, ó, que o post ID. Então, ele pega o ID ali do post ali, ele vai por debaixo dos panos. Por quê? Eu tenho que atualizar esse meu post. Vamos supor que você tem ali uma mesa com arquivos. E essa mesa com arquivos, você tem lá vários clientes cadastrados. E cada um deles tem um número de registro que está cadastrado dentro dessa gaveta de arquivos, vamos supor. E você vai lá caçar nesses arquivos, um por um, até achar um número específico desse cliente. E esse número, pessoal, para você atualizar essas informações desse cliente, você precisa desse número. Então, o sistema também. Você tem que passar esse número por debaixo dos panos, para ele ir lá filtrar no banco de dados, qual o número que ele vai atualizar, para depois você atualizar um nome, uma assinatura. Isso usa muito em cartório, né? Você vai lá, vinha atualizar a minha assinatura, por exemplo, no cartório. Então, isso que o sistema vai fazer também. Eu tenho que passar o endereço desse cliente, ou seja, a identidade única desse cliente dentro do meu sistema para encontrar ele e atualizar. O post é a mesma coisa. Ele é um endereço único, o endereço desse post. Então eu tenho que passar essa identidade desse post para o meu sistema. Ele vai lá verificar e através dessa identidade eu atualizar aquela informação específica. E além disso, eu preciso ainda proteger o meu formulário com um token, que eu chamo de firewall. Eu preciso proteger o meu formulário pela sessão, eu preciso proteger o meu formulário pelo cookie, eu preciso proteger o meu formulário aqui, essa área aqui, a URL e depois outras coisas que eu te ensinei aí, tá? Então, pessoal, outra coisa também, o tipo de formulário. Se é um atualizar, eu tenho que passar o parâmetro aqui, atualizar. Porque se eu passar o parâmetro criar, o que acontece? Ele vai colocar data, e eu não posso colocar data, eu só coloco data quando eu estou criando ele. Então atualizar é diferente. Então beleza, passou esse parâmetro aqui, tá ok, tá bonitinho. Agora,
eu preciso criar esse controller desse sistema aqui para ele recepcionar esses dados, né, para ele fazer toda essa leitura desse controller aí. E esse controller ele tem que passar por debaixo dos panos também, né? Porque aqui é só uma leitura, né? O nosso controller dele, quando eu clicar aqui em salvar, ele vem para essa parte do controller. E o controller ele está sendo disparado aqui, que é o chip blog filtros, que é o nosso controller, nossa pasta de controladores lá, e ele passa para o parâmetro atualizar. Então, o nosso controller atualizar aqui vai recepcionar tudo isso. Inclusive aqui a gente copiou e colou ali, né, pessoal? Ele está passando aqui um parâmetro de atualizar aqui o nosso controller. A gente leu aqui, mas a gente pode escrever ele de novo. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui, pessoal, é a programação. Deixa eu explicar lá para você aí. A programação, você só aprende a programar programando. Então, quando eu clicar lá para atualizar, eu vou passar o parâmetro aqui chip, send chip. Beleza, eu passei o send chip, ele chega aqui o send chip, mas estou passando uma capa também. Aí eu vou atribuir a minha variável atualizar, ela é igual a filter input array, porque array são vários campos. Imagina que você tem uma cartela de ovos e cada ovinho daquele é uma informação de um cliente. Eu pego as informações desse cliente, que está naquela cartela, a cartela inteira, e trago ela para cá. Eu recepciono essa cartela inteira e aqui eu estou filtrando aqui com filter Special Chars. Porque se eu colocar Full Special Chars, eu não vou conseguir colocar a descrição corretamente ali. E também até o Special Chars às vezes quebra a descrição ali, tá? Então, mas eu tenho uma técnica que eu vou te ensinar para isso. Mas como eu não vou precisar do acionador aqui send chip, então eu vou pular ele aqui, beleza? E eu vou passar o parâmetro capa. O parâmetro capa, ele vem ali no meu atualizar, na posição capa. Aqui, ó, capa. Onde que vem essa posição capa, Michael? A posição capa, pessoal, ela tá vindo aqui do file, é um tipo de arquivo, nome capa. Todas as posições estão passando aqui pelo name, ó. Name descrição, name título e por aí vai. Então, eu recepciono esse cara aqui, ó, name capa, eu vou dizer que ele é igual e eu vou acessar a Global Files. A Global Files, eu vou ter que acessar dois parâmetros aqui. Primeiramente, eu preciso acessar o parâmetro, a posição que ele está pegando, que é a capa. E aí eu tenho que checar se ele está ali no meu arquivo temporário do meu computador, tmp underline name, eu vou pegar pelo nome. Se ele existir ali, então ele recebe o que ele está recebendo ali, o parâmetro capa. Se ele não existir, ele não recebe nada. Então aqui novamente entra uma condição tenária. Beleza? Ok, e eu tenho meu firewall. Aqui eu vou fazer o seguinte, if, abre e fecha aqui. Se o meu firewall, que ao logar no meu sistema, ele inicia o sistema de firewall. No formulário, isso aqui é só proteção de formulário, porque a proteção de URL já está agindo aqui em cima em token, e a outra proteção que eu não posso dar muitos detalhes, ela está sendo protegida aqui, que é outra camada. São 3 camadas de proteção aqui básica do sistema. Então aqui a posição firewall, pessoal, tá aqui, ó. Vamos lá, voltar na posição firewall, aqui. Posição firewall. Essa posição, ela está passando aqui, ó, a nossa seção de firewall. E aí, ó, vou pegar aqui o firewall. Se for diferente da minha seção de firewall, que está passando aqui no meu formulário, pode ver aqui, ó, seção firewall, eu tenho que parar o código. Eu não posso deixar aqui o usuário prosseguir, não é verdade? No meu controlador. Então, eu paro o código aqui, ó, exit. Né? Parei o código. Eu vou redirecionar esse cara para algum lugar. Header. Aí eu venho com location. 2 pontos, location. 2 pontos, aí eu vou colocar aqui, ó, ponto, URL, underline, caminho painel, filtros, ponto para concatenar novamente. E aí, pessoal, eu tenho que voltar no caminho aqui, né? Se eu voltar aqui, eu tenho a minha listagem. Então, eu tenho aqui o chip blog, esse cara aqui que eu vou acessar, e o index. Então, ele volta ali para o chip blog index. E comercial, que é que continue o código a partir daqui. Token é igual. Abre e fecha chaves. E eu vou pegar essa seção aqui só para mim pegar o nosso time.wt, que é o nosso token, tá? Então, o nosso token de proteção de URL é o time.
minúsculo, WT maiúsculo. Beleza. E aí, pessoal, tem que passar também um parâmetro aqui antes ainda do token e-comercial aqui entre os dois. Eu vou colocar erro é igual a true. Então existe um erro aqui. E é verdade que existe um erro, porque eu estou passando um parâmetro true no erro. Beleza, passei esse parâmetro, agora eu tenho que passar o seguinte, eu tenho que salvar esses dados. Então, salvar é igual a new. E aí a gente tem a nossa classe já, pessoal, já prontinha. Se você observar aqui no nosso próprio criar aqui, a nossa classe posts. Então, eu vou pegar a minha classe posts aqui. Passei a minha classe posts aqui no meu parâmetro. Aqui, ó, posts. Aqui eu venho salvar. Aí eu vou criar um parâmetro novo aqui, que é atualizar posts. Abre e fecha aqui. Beleza, eu tenho que passar dois parâmetros aqui. Primeiro, é o atualizar a posição, o endereço único que eu quero atualizar, e é o ID. E eu estou passando esse parâmetro aqui, pessoal, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui para não atrapalhar. Tá aqui, ó, name ID. E passo aqui o ID do post que eu quero atualizar. Beleza. Então, estou passando o ID do post. E agora eu preciso passar todas essas informações aqui. Marco, mas está vermelho. Tá, obviamente, a gente não criou ainda essa classe, esse método ainda. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, if, abre e fecha aqui. E agora eu vou colocar outro método que não existe ainda, que é o getResultado, que é o que devolve os nossos callbacks aqui. GetResultado, abre e fecha aqui. Se existir resultado nessa atualização, então aqui, primeiramente, eu vou resetar o meu firewall. Eu não posso deixar que o firewall aqui seja estático. O meu firewall, cada utilização do formulário, ele tem que mudar. Então, eu vou dizer que o meu firewall é igual a hash. E aí, o hash, eu vou passar o SHA-512. Passei o SHA-512, vou passar aqui uma vírgula. E aí, eu vou passar o seguinte, pessoal. Aqui eu vou passar o seguinte parâmetro. Random, int. O random int eu vou passar para ele rotacionar do 100 ao 5000, ok? Que aí ele vai sempre estar diferente. Entre o 100 e 5000 é um número aleatório e criptografado. Detalhe, tá? Eu estou criptografando ele aqui. Aí, pessoal, deu tudo certo. Então, eu resetei meu firewall. Vou copiar esse reader location aqui. E esse reader location, ele vai redirecionar para home, mas só que sucesso é igual a true, né? Caso contrário, else, erro é igual a true. Então, se não der nada certo, ele vai apresentar o erro. O nosso getResultado já existe, né? Por isso que ele não está marcando aqui. Só não existe o nosso método público atualizar. Então, ó, beleza, pessoal. Fiz isso. Agora eu tenho que ir na minha classe, lá no meu model, que é na minha classe lá, que é no ship posts, que está dentro de shipcore, gerentes, posts, e eu tenho que criar esse método público para atualizar, abaixo aqui do meu formulário. Mas isso a gente faz na próxima aula. E se você quer se tornar membro e continuar fazendo esse treinamento aqui comigo de delivery, tem um botão aqui chamado Seja Membro. Você pode se tornar membro agora e não só ter acesso a isso, mas também ter acesso a, vamos criar todo esse delivery, tá? Com sistema de pagamento por Pix e tudo mais. Você pode ter acesso a tudo isso aqui, ó. Vou digitar Maicon Silveira. Você que é membro também, esse aqui é um roteiro de membro, tá? Todos esses treinamentos no qual eu posto aulas todas as semanas para cada um deles, tá bom? Então, ó, bem legal. E alguns, 50% da maioria deles está gratuito aí para você. Você pode acessar aqui agora mesmo e começar 50% deles gratuitos. Ok? Então é isso, pessoal. E não é só isso. Após o treinamento, a gente gera certificado de conclusão. Isso mesmo, certificado de conclusão dos treinamentos. Então é isso, pessoal. Toda honra, toda glória ao Criador dos céus e da terra. Graças a ele existe esse canal, tá? E toda honra ao nosso Rei Jesus. Só ele, só através dele, que é o único caminho, a verdade e a vida que chegamos ao Pai, tá bom? Então é isso, pessoal. O Criador dos céus e da terra abençoe grandemente a sua vida, que o conteúdo desse canal venha edificar você, venha encher você de sabedoria e que tudo que você aprenda aqui venha te abençoar 10 vezes mais, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Ó, não se esqueça, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho e deixe seu comentário com a sugestão de novos cursos. Te vejo na próxima aula.